Aula 1. O Clube Secreto e a Guerra dos Desastres. O curso começa abrindo a porta de um mundo pouco visível. O Círculo Internacional que fala em nome dos desastres. A aula apresenta quem são esses atores, onde eles se encontram, conferências, negociações, agências da ONU e por que os desastres se tornaram um campo de disputa política global. Aqui o aluno entende que os desastres não são apenas eventos extremos, mas objetos de governo, negociação e poder. Essa base é essencial para compreender tudo o que virá a seguir, né? Olá e bem-vindos. Hoje, a gente tem um verdadeiro quebra-cabeça nas mãos. Quando a gente vê um desastre nas notícias, um terremoto, um furacão, a imagem que chega é de uma operação global imensa, super coordenada. Exato. Equipes de resgate, aviões com ajuda, a ONU, ONGs, parece uma máquina, assim, bem olhada. Mas a nossa fonte de hoje, o capítulo final do livro Disasterland, diz que, nos bastidores, a realidade é outra. É quase uma guerra de todos contra todos. Cientistas, militares, humanitários, ambientalistas, cada um com sua própria agenda, falando uma língua diferente. Exatamente. E o ponto aqui não é só fazer um resumo do livro, sabe? O capítulo 8, a conclusão, chega com o pé na porta, com uma tese muito forte. E qual seria? A ideia é a seguinte: se a gente quiser entender de verdade como o mundo responde a desastres, não adianta ler o manual oficial ou acreditar na imagem da TV. É preciso olhar para o que o autor chama de atritos. A cooperação não surge apesar dessas diferenças, mas justamente pela maneira como essas tensões são, assim, constantemente negociadas. É um convite para espiar por trás das cortinas. Atritos. Eu gosto dessa palavra. Não é diferenças ou debates, é atritos. Tem um peso, né? Sugere um desgaste, uma energia que é gerada nesse choque. Então vamos mergulhar nisso. Se o argumento é que este mundo dos desastres é forjado nesses atritos, a primeira pergunta é: atrito entre quem? Que mundos são esses que estão colidindo? Então, o que é fascinante é como o texto mapeia esses territórios em conflito. A primeira grande falha, digamos assim, é entre o mundo das ciências da Terra e das ciências sociais. Ok. Para os geólogos, sismólogos, meteorologistas, o desastre é o perigo. O tremor de terra de magnitude 7,8. O vento de 200 km por hora. O foco deles é medir, prever, sabe? Entender o evento físico. A força da natureza. Isso. Mas aí vem o pessoal das ciências sociais, antropólogos, sociólogos, e dizem: peraí, o terremoto não mata ninguém. O que matam são os prédios que desabam. Para eles, o desastre não é o evento, mas a vulnerabilidade, as condições sociais, econômicas. Que fazem com que algumas populações sofram muito mais. E aí já temos duas visões de mundo completamente diferentes. Uma quer instalar mais sensores sísmicos, a outra quer mudar políticas de habitação. Mas o livro não para por aí, certo? Não, de jeito nenhum. Ele descreve outros choques, e cada um adiciona uma camada de complexidade. Pensa na tensão clássica entre o mundo do desenvolvimento e o da ajuda humanitária. Ah, essa é clássica. O pessoal do desenvolvimento está jogando um jogo de longo prazo. Eles pensam em construir sistemas de saneamento, escolas, coisas que levam décadas. Já o mundo humanitário vive na tirania do relógio. A preocupação é salvar vidas nas próximas 72 horas. São tempos que não conversam. É uma torre de Babel humanitária. Cada um com seu manual, seu idioma. Fica imaginando a cena, o militar tentando dar uma ordem e o líder da ONG querendo organizar um círculo de discussão comunitária no meio da crise. E essa imagem é perfeita porque o texto aponta exatamente essa tensão, a abordagem do mundo militar versus a das ONGs. De um lado, você tem uma cultura de comando e controle, hierarquia rígida, eficiência logística. Mover recursos do ponto A para o B rápido. Exato. Do outro lado, as ONGs geralmente valorizam estruturas mais horizontais,
participação da comunidade, o conhecimento local. Para elas, impor uma solução de cima para baixo, mesmo que eficiente, pode destruir o tecido social, que é crucial para a recuperação a longo prazo. E o livro ainda soma outros mundos aí, né? Sim, meio ambiente, clima, saúde pública, gênero. Cada um chega com seu próprio diagnóstico e sua própria receita. É uma imagem de caos organizado. Cada grupo no seu canto com suas próprias verdades. O que me deixa genuinamente curioso é como isso não vira uma paralisia total. No meio de um furacão, quando as decisões são para ontem, como esses grupos conseguem trabalhar juntos? Parece um milagre. E é aqui que o capítulo oferece a sua visão mais original. Ele argumenta que, justamente por causa dessas tensões, o sistema desenvolveu mecanismos que funcionam como uma espécie de cola ou lubrificante social. Uma cola. Isso. O texto não usa o jargão acadêmico objetos de fronteira, mas é exatamente disso que está falando. São ferramentas, linguagens e plataformas que permitem que esses mundos diferentes se coordenem, mesmo que cada um continue enxergando o problema à sua maneira. Interessante. Ferramentas. Isso só concreto. Estamos falando de quê? De aplicativos? Manuais? Exatamente. Coisas bem práticas. O livro cita exemplos como bancos de dados internacionais, onde todo mundo insere suas informações, redes de coordenação como os clusters da ONU, que reúnem todas as ONGs de saúde ou de logística, plataformas online. E a linguagem que você mencionou? E, talvez o mais sutil e importante, uma linguagem compartilhada. Termos como resiliência, redução de riscos, vulnerabilidade. Mas espere, se cada grupo define vulnerabilidade de um jeito diferente, como uma linguagem compartilhada ajuda? Não vira só mais confusão? Vaga o suficiente para que cada grupo a interprete à sua maneira, mas específica o suficiente para que todos saibam que estão falando do mesmo tópico. Ah, entendi. A palavra resiliência pode significar um dique mais forte para um engenheiro e laços comunitários mais fortes para uma socióloga. Mas os dois podem sentar na mesma mesa e concordar que estão trabalhando para aumentar a resiliência. A ferramenta não exige que eles concordem na filosofia, só no uso dela. Exatamente. Essa flexibilidade é o que permite a colaboração. Então esses sistemas são como uma espécie de tradutor universal, mas isso ainda soa um pouco teórico. O livro mostra isso em ação? Tem algum exemplo concreto de uma dessas ferramentas? Sim, e o exemplo que o capítulo detalha é brilhante, porque expõe essa dinâmica perfeitamente. É o caso de dois bancos de dados de desastres, o MDOT e o Desinventar. Ok. Eles são como o dia e a noite. Representam duas filosofias radicalmente opostas sobre o que é um desastre. Ok, vamos lá. O que cada um faz? O MDAT é o mais antigo e famoso. Para um evento entrar nele, precisa atingir um certo limiar. 10 ou mais mortes, 100 ou mais pessoas afetadas, um estado de emergência. Basicamente, ele é um banco de dados de grandes catástrofes. Foco no evento grande, então. Isso. A filosofia por trás dele é a de que o desastre é um grande choque que vem de fora e atinge a sociedade. A visão das ciências da Terra numa planilha. Certo. E o Desinventar? O Desinventar nasceu na América Latina, criado por cientistas sociais. Ele faz o oposto. O objetivo dele é registrar a acumulação de pequenos e médios desastres que nunca apareceriam no MDAT. Um deslizamento que destrói 2 casas, uma enchente num bairro, o desastre do dia a dia. Exatamente. A filosofia do Desinventar é que o desastre não é um choque externo, mas a manifestação de vulnerabilidades que já existem. É um problema que brota de dentro da própria sociedade. Então temos 2 visões de mundo antagônicas, transformadas em código e tabelas. De um lado, o desastre como um monstro que ataca de fora. Do outro, o desastre como uma febre que revela uma doença interna. Como o sistema lida com isso? Ele escolhe um lado? E aqui vem a grande virada, que é quase uma lição de genialidade burocrática. A UniSDR, que é o escritório da ONU para redução de risco de desastres, ela não escolhe um lado. Não. Não. Ela não diz o Desinventar está certo ou o MDAT é o padrão. Em vez disso, ela abraça o caos. O texto destaca que a ONU passa a proclamar a complementariedade das 2 abordagens. Complementariedade.
Isso. Ela financia ambos, usa dados de ambos nos seus relatórios globais e os apresenta como duas peças do mesmo quebra-cabeça. Espere um pouco. Isso soa ineficiente. Quase como uma decisão para não decidir. Porque uma organização global manteria duas visões opostas e ainda pagaria por elas. Não seria mais lógico escolher o melhor modelo e seguir com ele? Essa é a reação lógica, mas seria o fim da colaboração. Se a ONU escolhesse o MDAT, todos os cientistas sociais e ONGs que usam o desinventar se sentiriam excluídos. Diriam que o sistema ignora as causas reais. E se escolhesse o desinventar? Os governos, seguradoras e engenheiros que dependem dos dados de grandes eventos diriam que a ONU está se perdendo em detalhes. Ao abraçar a complementariedade, a ONU não resolve o conflito, ela o gerencia. Ela constrói uma casa grande o suficiente para abrigar todas as verdades. Exatamente, por mais contraditórias que sejam. Isso permite que todos continuem se sentindo parte do sistema. É a cola em ação. Uau, isso é fascinante. É uma solução política, não técnica. O objetivo não é achar a verdade sobre desastres, mas manter todo mundo conversando. Mas além desses sistemas, o texto diz que há um outro tipo de cola, uma cola humana. Exatamente. Se os bancos de dados são as ferramentas, essas pessoas são os artesãos. O capítulo os chama de empreendedores de fronteiras. São indivíduos que conseguem transitar entre esses mundos diferentes. Eles são bilíngues, então. Ou até poliglotas, nesse universo de jargões e prioridades. Eles constroem pontes, traduzem as preocupações de um grupo para a linguagem do outro. É fascinante. É como numa empresa de tecnologia, onde você tem um engenheiro que só fala em código e o time de marketing que só fala em storytelling. Nada acontece até que apareça aquele gerente de produto que é fluente nos dois idiomas. O mundo dos desastres tem seus próprios gerentes de produto. O livro cita exemplos. Essa analogia é perfeita. E sim, o livro apresenta figuras históricas que fizeram esse papel. Um exemplo marcante é o Frank Press. Ele era um sismólogo de renome mundial, uma autoridade. Do mundo das ciências da Terra. Isso. Mas, ao mesmo tempo, ele era presidente da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos e tinha uma habilidade política fenomenal. Foi ele a grande força por trás da criação da Década Internacional para a Redução de Desastres Naturais nos anos 90. E como ele fazia essa ponte? Ele conseguia entrar numa sala com geofísicos e discutir placas tectônicas e depois ir para uma reunião na ONU e convencer diplomatas usando uma linguagem de risco econômico e segurança global. Ele era a ponte viva entre a ciência pura e a política internacional. Ele traduzia a ciência em ação. E o outro exemplo que o livro traz? É o de Michel Lechat, um epidemiologista belga. Historicamente, como a gente falou, o mundo do resgate e de emergência e o da prevenção eram inimigos. Não se bicavam. De jeito nenhum. O pessoal do resgate via o da prevenção como teóricos, e o da prevenção via os socorristas como gente que só enxugava o gelo. E como Lechat conectou esses dois mundos? Vindo da epidemiologia, ele estava acostumado a pensar em doenças não como eventos únicos, mas como ciclos. Prevenção, surto, tratamento, recuperação. Ele aplicou essa lógica aos desastres. Ah, o ciclo do desastre. Exato. Ele ajudou a popularizar essa ideia, mostrando que prevenção, preparação, resposta e recuperação não eram atividades concorrentes, mas fases interligadas de um mesmo processo. Ele criou uma linguagem que permitiu que esses dois mundos hostis começassem a conversar. Ele redesenhou o mapa para que os dois lados percebessem que estavam na mesma ilha. Isso. Exatamente essa é a ideia. Ok, então temos um sistema caótico cheio de atritos que se mantém unido por ferramentas flexíveis e por indivíduos tradutores. A pergunta que fica é: e daí? O que essa análise final do Disaster Lens nos diz sobre como a gente deve entender a resposta a desastres hoje? Qual é a grande lição? Se a gente conectar todos esses pontos, a grande contribuição do livro é uma virada de perspectiva. Por muito tempo, a antropologia dos desastres, por exemplo, focou quase só nos efeitos locais.
O estudo clássico era ir a uma comunidade que sofreu uma enchente e documentar como as pessoas se recuperaram. O que é, obviamente, super importante. Fundamental. Mas essa abordagem deixava de fora uma parte enorme da história. Ela tratava as políticas de ajuda como algo que simplesmente chegava de fora, de cima para baixo. O que esta pesquisa mostra é que essa visão é incompleta. As ferramentas, os programas, eles não são criados num vácuo em Genebra e depois impostos numa aldeia no Peru, de forma alguma. O livro argumenta que a realidade é um ecossistema muito mais interativo. As práticas são o resultado de uma negociação constante entre atores em todos os níveis: o especialista da ONU, o burocrata do governo nacional e o líder comunitário local. Então, não é uma via de mão única. Não, as ideias circulam para cima e para baixo. Um conceito que nasce numa comunidade pode, através de uma ONG, chegar a um relatório nacional e eventualmente influenciar uma diretriz global. O que vemos em campo é o resultado provisório de uma conversa global sem fim, cheia de atritos. Para amarrar tudo isso, então, a conclusão de Disasterland nos pinta um quadro muito mais bagunçado, mas também muito mais humano. Não é uma máquina, um exército unificado. É um espaço social vibrante, um mercado de ideias construído sobre tensões, moldado por negociações e mantido de pé por ferramentas engenhosas e, principalmente, por pessoas que constroem pontes. Precisamente. E isso nos deixa com um pensamento final, uma provocação para quando a próxima crise acontecer. O livro mostra que diferentes definições de desastre estão sempre competindo por legitimidade, atenção e, claro, recursos. Então, da próxima vez que um desastre dominar as manchetes, vale a pena se perguntar: quais negociações invisíveis estão acontecendo agora, nos bastidores? Qual visão de desastre está, neste exato momento, moldando as ações que a gente está vendo? É a visão do evento natural? É a visão da vulnerabilidade social? Ou é a visão da falha de desenvolvimento? E talvez a pergunta mais crítica: quem se beneficia da definição que, no final do dia, prevalece? Disasterland. Como chegamos até aqui? É um curso online da Hopeful Brasil, que explora a construção histórica, política e simbólica do chamado Mundo Internacional dos Desastres. A partir da etnografia de Sandrine Revet, o curso analisa como conceitos como redução de risco de desastres, preparação e resiliência foram produzidos, institucionalizados e transformados em práticas globais. Ao examinar organizações internacionais, especialistas, documentos, imagens e rituais técnicos, o curso convida o participante a compreender como os desastres deixaram de ser vistos como eventos naturais e passaram a ser governados como problemas sociais, políticos e técnicos.